Graças a Deus, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Jeremias capítulo 2. Jeremias 2. Amém? Amém. Jeremias capítulo 2, dando continuidade aos nossos estudos no livro de Jeremias. Semana passada nós vimos o perigo de nós criarmos cisternas rachadas que não podem reter água. Tudo aquilo que não vem de Cristo, que não nos aproxima de Cristo e que não glorifica a Cristo, são cisternas rachadas que não podem reter água. Hoje nós vamos continuar o capítulo 2. Como eu disse a vocês, o capítulo 2 ao capítulo 6 do Jeremias é uma sucessão de sermões, por assim dizer, de alertas que o profeta Jeremias, como voz de Deus, chama o povo ao arrependimento. O título da nossa mensagem de hoje é Volte para casa. A Bíblia nos mostra a respeito das oportunidades, numerosas oportunidades que o Senhor concede aos seus filhos para que eles se arrependam e voltem para Ele. O Senhor Jesus nos contou uma história linda, narrada pelo evangelista Lucas, no capítulo 15 do seu evangelho, quando ele nos mostra o filho que pede herança ao seu pai, que gasta toda a sua herança, e que agora a terra que ele estava passa por um período de escassez muito grande, onde ele não encontra trabalho, e o único trabalho que ele encontrou era um trabalho que para o judeu era amaldiçoado, que era justamente cuidar de porcos. E ele então, no auge do seu sofrimento, da sua humilhação, ele se lembra do seu pai. E ele diz: olha, meu pai trata melhor os seus servos do que eu estou sendo tratado aqui por essas pessoas. Eu vou pedir perdão a meu pai, eu vou voltar para casa, eu confio que meu pai vai me perdoar, e eu vou pedir ao meu pai, eu vou dizer para ele: eu não sou digno de ser chamado de filho, mas eu vou pedir ao meu pai que me receba como um servo, porque eu sei que um servo lá na casa do meu pai será bem tratado, porque meu pai é uma pessoa boa. E ele então volta para a casa do pai, e para sua surpresa, o seu pai não somente não tinha nenhuma mágoa dele, mas está aguardando ele com o coração aberto, cheio de amor. E ele diz: de maneira nenhuma você vai ser tratado como servo, você é meu filho. E providencia banho, roupas limpas, anel, sandália, faz um banquete maravilhoso celebrando a volta. E ele diz: por que isso tudo? Porque o meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. O Senhor Jesus nos conta essa parábola, uma parábola que de fato ela é um paradigma de toda conversão. Toda conversão é uma criatura que foi criada para a glória de Deus, nós seres humanos, mas que desde jovem usamos tudo aquilo que Deus nos deu em oposição a Ele. Mas quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então em arrependimento nos voltamos ao nosso Pai e somos recebidos em casa pelo poder de Deus. Então é isso que Jeremias está em vista, irmãos. É isso que Jeremias está querendo mostrar ao povo. O estado de insensatez que aquele povo estava vivendo. Como eles estavam, como ele iniciou falando aqui no capítulo 2. Qual é o motivo que vocês têm para se afastar de mim? Deus, ele pergunta àquele povo: qual foi o motivo que eu dei para que vocês me abandonassem? Então, muitas vezes, irmãos, nós nos esfriamos. Nós deixamos com que o mundo encha o nosso coração de preocupação, encha o nosso coração com coisas que não são prioridades, mas que são secundárias. E constantemente precisamos desse alerta. Precisamos que o Senhor de fato nos chame de volta para perto dele. Nós vemos isso acontecer em uma das igrejas mais ortodoxas de todos os tempos. Uma das igrejas que mais valorizava a sã doutrina de todos os tempos, que é a igreja de Éfeso. A primeira carta escrita no livro do Apocalipse é endereçada a essa igreja, que era
a principal igreja da Ásia, uma igreja de milhares de cristãos que tiveram como pastores Paulo, Timóteo. O próprio apóstolo João tinha pastoreado aquela igreja, mas ela havia se esquecido do fundamental, do essencial, que era o amor. Paulo, que já havia pastoreado aquela igreja por 3 anos, ele havia escrito uma carta a outra igreja. E as cartas de Paulo, irmãos, elas eram circulares. Então a carta que Paulo escreveu a Corinto, circulava a várias outras igrejas, porque sabemos que desde o começo aquelas cartas eram reconhecidas como inspiradas por Deus. E na carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele dá um alerta muito importante para a igreja em todas as épocas. Qualquer coisa que façamos, por melhor que seja, se não for por amor, é inútil. Nós podemos ter a maior dedicação aos estudos da sã doutrina, podemos ser pessoas extremamente ortodoxas em relação à nossa fé, podemos ser pessoas extremamente conservadoras e fundamentalistas em relação aos nossos princípios, mas se nós não tivermos amor, nada disso vale diante de Deus. Pode valer diante dos homens, mas diante de Deus, que é o que de fato tem valor, as coisas perdem qualquer valor quando são feitas sem amor. E é isso que a gente tem que entender. Porque, irmãos, eu quero contextualizar esse texto antes mesmo que eu continue aqui a leitura a partir do versículo 14. Quando nós estudamos o livro de Jeremias, nós aprendemos que o livro de Jeremias ele começa a profetizar na época do rei Josias. E isso para nós, muitas vezes, parece um contrassenso, porque quando nós pegamos os livros históricos, o livro de Reis, o livro de Crônicas, nós vemos que o rei Josias, ele foi um rei que buscou obedecer a Deus. Ele buscou fazer uma grande reforma religiosa na sua época, na época em que ele estava reinando em Israel. Mas, ao que tudo indica aqui, pelas profecias de Jeremias, o povo não acompanhou o coração do rei. Eles não se voltaram em sinceridade a Deus. Eles não se voltaram de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento ao Senhor. Por isso o Senhor está aqui, esse estado de insensação, eles haviam caído, porque eles agora estavam abandonando o Deus verdadeiro e seguindo os seus próprios corações. E o mais triste é que eles estão vivendo uma época de aparente reforma religiosa, que é a época do rei Josias. Foi justamente quando o profeta Jeremias começou a profetizar. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque nós podemos externamente parecer crentes e por dentro continuarmos ímpios. Eu estou falando isso, irmãos, no contexto da sã doutrina, no contexto do verdadeiro evangelho. Quantas pessoas professam uma teologia correta, mas vivem uma vida completamente ímpia? Sabe, era isso que estava acontecendo aqui. É isso que é mais assustador. Nós vemos que Jeremias começa a profetizar nessa época, em que aparentemente Israel estava, o reino de Judá estava se voltando a Deus, que foi a época das reformas religiosas de Josias, por volta do ano 620, mais ou menos, antes de Cristo. Mas o povo não estava se voltando a Deus de todo o coração. Eles estavam se voltando a Deus apenas na aparência, apenas para agradar o rei. Eles não estavam se dedicando de todo o coração. Nós vivemos em uma época, irmãos, onde para muitas pessoas ser evangélico é moda. Ser evangélico está na moda. Hoje em dia você tem políticos evangélicos, cantores famosos evangélicos, você tem artistas que se professam evangélicos, você tem empresários ricos que se dizem evangélicos, você tem pessoas de destaque na sociedade que se dizem evangélicos. Você vê que os pastores, alguns pastores, mais conhecidos como mega pastores, são pessoas mais famosas do que artistas. A gente vai ver aqui no nosso país que dentre as principais pessoas influentes do nosso país estão pastores evangélicos. Entre as pessoas mais ricas do Brasil estão líderes evangélicos.
Mas isso a gente fala para a nossa vergonha, irmãos. Porque essas pessoas não estão seguindo o caminho do Senhor. Elas não estão seguindo a Deus. Elas externalizam algo que internamente não é assim. Era o que aconteceu com os fariseus. Os fariseus, externamente, se eu e você conhecêssemos um fariseu, irmãos, a gente admiraria esse homem. Ele ora 3 vezes ao dia, ele dá o dízimo das mínimas coisas, ele fazia boas obras. Todo fariseu, ele tinha que se dedicar a auxiliar aqueles mais fracos. É claro que ele fazia isso para ser reconhecido pelas pessoas, mas ele fazia. Ele estudava a palavra de Deus com tanta dedicação. Mas essas pessoas eram guias cegos, o que diz a palavra. Eles estavam mortos. Nós olhamos, meu Deus, se essas pessoas estão mortas diante de Deus, imagine a gente. Então nós precisamos acordar, irmãos. Nós precisamos acordar, porque uma religião falsa não salva. Uma fé que não seja genuína não salva. Uma fé que de fato não seja comprovada por uma vida transformada não salva. Então nós precisamos acordar. Precisamos acordar, irmãos, o mais rápido possível, porque quando olhamos para essa mensagem, nós muitas vezes imaginamos que essa mensagem é dita para falsas igrejas. Não, essa mensagem é dita para a gente, para nós que conhecemos a verdade. Pela misericórdia de Deus, temos tido acesso à teologia correta. Diante de tantas inverdades, nós tivemos o privilégio de conhecermos a verdade pela graça de Deus. Mas conhecer a verdade, irmãos, é apenas metade do caminho. A outra metade, mais difícil, é praticar essa verdade e perseverar nela até o fim. Então, diante dessa apresentação, irmãos, vamos agora analisar o texto dessa noite, a partir do versículo 14, do capítulo 2, do livro de Jeremias. O Senhor está agora conversando com o seu povo, uma espécie de diálogo. E Jeremias aqui, ele faz uma espécie de pergunta: acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que veio a ser presa? Percebe, irmãos, como eu disse a vocês, de maneira sucessiva, o povo de Deus havia sido perseguido pelas nações circunvizinhas que eram pagãs, que eram adeptas a falsos deuses. Aqui, como eu disse a vocês, o reino de Israel já havia sido destruído cerca de 100 anos antes. No ano 722 a.C., o Império Assírio invadiu o reino de Israel e o destruiu completamente. Aqueles que eles não mataram, eles escravizaram e mandaram para longe de Israel, para lugares distantes, para que não mais eles continuassem a morar na sua terra. Agora, irmãos, apenas existia o reino de Judá, mas o reino de Judá, irmãos, também estava sendo dominado, estava sendo vassalo de impérios mais poderosos, no caso o Império Assírio. Nós vamos ver, por exemplo, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, como o rei Manassés que desobedeceu a Deus, o rei Manassés que fez coisas abomináveis diante de Deus. Deus o corrigiu. De que forma? Ele fez com que o rei Manassés se levantasse contra o poderio assírio, e os assírios dominaram Manassés, humilharam Manassés, surraram Manassés. E quando Manassés estava na prisão, ele clamou ao Senhor, e o Senhor teve misericórdia. Então Manassés foi solto, e ele voltou para concluir o seu reinado em Judá. Mas nós vemos isso, irmãos, como o povo de Deus, um povo que foi criado por Deus para ser livre, um povo que foi criado por Deus para dominar no sentido espiritual as nações, mostrando às nações quem é o único e verdadeiro Deus. Esse povo poderoso agora está sendo dominado, está sendo motivo de escárnio. Por quê? Por conta da sua rebelião contra o seu Deus. Essa
esperteza diabólica já havia sido usada pelo próprio profeta Balaão centenas de anos antes, quando o povo de Deus ainda estava tomando posse da terra que Deus o havia prometido. O profeta Balaão foi contratado por um rei lá territorial, daquelas nações que o povo de Deus estava lá para tomar a terra. E então o Balaão diz: olha, eu não posso amaldiçoar esse povo, o Deus dele é poderoso demais. Mas vocês podem fazer uma coisa: vocês podem fazer com que o povo de Deus peque contra Deus, e aí é o próprio Deus que vai punir, vai castigar eles. E foi isso que eles fizeram. Eles separaram as suas mulheres mais bonitas e colocaram para se prostituir com os homens de Israel, de tal forma que aqueles homens fizeram uma abominação diante de Deus, e o povo de Deus então foi punido por Deus. Que nós possamos entender, irmãos, que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Mas se Deus for contra nós, ninguém pode ser por nós. Ninguém. Uma das coisas, irmãos, que eu tenho repetido de maneira muito constante aqui na igreja, nos últimos meses eu tenho falado isso muito. Quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que o pecado do povo de Deus entristece muito mais a Deus do que o pecado do ímpio. É muito mais triste nós vermos um cristão, principalmente um cristão do verdadeiro evangelho, vivendo uma vida torta, do que você ver um cristão do falso evangelho vivendo uma vida torta, ou mesmo ímpio. O ímpio, ele está sujo, e a Bíblia diz a respeito do sujo: suje-se mais ainda. Mas o cristão, teoricamente, é aquele que deveria estar limpo, ele foi lavado pelo sangue de Jesus. Então a Bíblia diz que o limpo, limpe-se mais ainda. A Bíblia diz que nós somos luz, que nós deveríamos ser a luz do mundo, mas se a luz que é em nós se tornar em trevas, quando essas trevas serão? Por isso, irmãos, é tão perigoso quando o cristão começa a se comparar com o ímpio. Quando o cristão começa a olhar para a vida do ímpio. Irmãos, o cristão não olha para a vida do ímpio, o cristão olha para Cristo. A vida do ímpio não nos diz respeito. O comportamento do ímpio não nos diz respeito. Independentemente de ser moralmente correto ou moralmente incorreto, o comportamento do ímpio não serve de nada para nós. Nós devemos correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É assim que um cristão deve viver. Ele não deve se importar com a impiedade do ímpio, mas ele deve se preocupar com a justiça do justo. Nós vemos cristãos, irmãos, reclamando que os ímpios estão sendo ímpios. Irmãos, os ímpios devem ser ímpios. Agora os cristãos, será que são cristãos? O que a gente vai esperar do ímpio? Amor? Não. O que a gente vai esperar do ímpio? Correto? Um comportamento correto? Não. Essas coisas nós esperamos dos cristãos. Mas onde estão os cristãos? Onde estão eles? Era isso que estava acontecendo aqui, irmãos. O povo de Deus, que foi chamado para a liberdade, ele mesmo havia se colocado debaixo da escravidão pela sua rebelião contra Deus. A escravidão que havia cometido o povo, o fato das nações vizinhas dominarem o povo de Deus, era um alerta de Deus para a constante desobediência do seu povo. Por isso essa pergunta: Deus estava querendo trazer de volta a sensatez para a mente do povo. Será que vocês não estão vendo o que está acontecendo com a vida de vocês? Será que vocês não estão vendo como vocês estão vivendo como escravos? É a mesma coisa, irmãos, que o profeta Ageu vai falar já no período bem depois, no período já depois do cativeiro babilônico. O profeta Ageu fala para aquele povo que havia voltado da Babilônia, mas que não estava se importando com Deus, e ele diz: vocês não estão vendo que a vida de vocês é um saco furado? Vocês não conseguem juntar nada. Vocês trabalham, mas não conseguem nada. Por quê? Porque vocês não estão fazendo o que vocês deveriam fazer. O cristão deve dar prioridade a Deus, senão a vida dele vai ser um saco furado. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que nos faz cristãos. O que faz com que eu e você sejamos cristãos? Nós amamos a Deus.
todo o coração, alma, força e entendimento, e amamos ao próximo como a nós mesmos. É isso que define um cristão, pelo menos do ponto de vista de Cristo. Esse é um mandamento que o Senhor Jesus nos deixou como referência. Ame a Deus acima de tudo e todos, e ame ao seu próximo como a você mesmo. Isso é um cristão. Isso é a vida de um cristão. Por que o cristão perdoa o imperdoável? Porque ele ama a Deus. Eu amo a Deus. E eu amo a Deus não da boca para fora. Eu amo a Deus obedecendo os seus mandamentos. É isso que a palavra diz. Quem é aquele que me ama? É aquele que me obedece. É aquele que cumpre os meus direcionamentos. Era isso que o povo havia perdido. O povo agora havia se tornado presa. Ele havia se tornado escravo. Ele havia se tornado escárnio. Ele havia se tornado motivo de chacota, motivo de piada. Muitos cristãos têm se tornado assim, motivo de piada. Por quê? Porque eles não vivem como cristãos. Cristãos que saem por aí, irmãos, muitas vezes vivendo uma vida como se o cristianismo fosse a pior coisa do mundo. Não, ser cristão é a melhor coisa do mundo. Ser cristão significa ser filho de Deus. E não existe nada nesse mundo que se compara com isso. Nem se você fosse o rei da Inglaterra, você estaria perto do patamar que está um cristão, do ponto de vista de Deus. Mas muitas vezes não valorizamos. Vivemos como se a fé cristã ter nos alcançado fosse a pior coisa que aconteceu na nossa vida. Porque agora a gente tem que perdoar, agora a gente tem que amar, agora a gente tem que perder, agora a gente tem que se humilhar, agora a gente tem que esperar com paciência. Não pode nem esperar com agonia, rapaz, tem que esperar com paciência. A gente não pode fazer nada. E eu tenho que ficar orando, eu tenho que ir para culto, eu tenho que dar dízimo, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer tanta coisa, rapaz. E a gente fica pensando que ser cristão é como se fosse um fardo pesado. Irmãos, ao contrário, ser cristão é tirar os fardos das nossas costas e nos colocar sobre o jugo de Cristo, que é suave. É isso que nos ensina Mateus 11. As pessoas que acham que ser cristão é carregar um jugo pesado, jamais entenderam o cristianismo de verdade. A fé cristã nos chama a alegria. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então é isso que nós precisamos entender, irmãos, que Deus é bom com Israel. Deus não é bom com o ímpio. Deus não é bom com o Neymar. Deus não é bom com o Ivete Sangalo. Deus não é bom com esses políticos que estão no poder há anos e anos. Deus é bom conosco, que estamos sendo humilhados, que estamos muitas vezes passando por intensas dificuldades. Deus é bom com a gente. Ele é tão bom, mas Ele é tão bom, que Ele nos deu a graça não somente de crer nele, mas de sofrer por amor a Ele. Eu vou dar graça para você, não só para você crer, mas para você sofrer. Porque o sofrimento por amor a Cristo e ao Evangelho glorifica tanto a Deus. Porque isso, irmãos, é esfregar na cara do mundo que o mundo tem não nos interessa. Foi o que Moisés fez. Moisés foi criado e durante 40 anos ele esteve no palácio de Faraó. Imagine, no palácio de Faraó, com servos e servas para dar comida na boca. Aquele servo lá com aquela, eu acho que é aquelas plumas, né, gigantes, assim, abanando, que não tinha ventilador. Imagine, tudo ele tinha à sua disposição, pratos de ouro para ele se alimentar. E de repente ele diz, tudo isso é lixo. Moisés, o que é que você quer? Eu quero viver no deserto, como peregrino, porque lá naquele deserto, Deus vai estar comigo. Aqui nesse palácio, Deus não está comigo. Você entendeu, irmãos? O que esfregar na cara do diabo foi o que João Batista fez. O diabo ficava indignado com João Batista. Como é que eu vou fazer para tentar esse homem? Se esse homem não quer saber de roupa, ele se veste com roupa de camelo, com couro de camelo. Esse homem não quer saber de comida. Se eu botar um banquete na frente dele, ele não come, ele só quer saber de gafanhoto, mel silvestre. O que eu vou fazer para tentar esse homem? Percebe, irmãos, como é maravilhoso mostrarmos ao mundo que Cristo nos satisfaz. Cristo é suficiente. Cristo. É isso que esse povo precisava se lembrar, da suficiência de Deus na vida deles.
Quando Deus não é suficiente para nós, nós nos tornamos presas fáceis do mundo. Foi o que aconteceu na vida de Judas. Cristo não foi suficiente para Judas, então ele, não foram os representantes do Sinédrio que foram atrás de Judas, foi Judas que foi no Sinédrio. Olha que coisa maluca. Se fosse o Sinédrio que dissesse, não, vamos mandar alguém para conversar com Judas e tentar ver se a gente consegue trazer Judas para o nosso... Não, foi Judas que tomou a iniciativa. Ele que disse, eu vou lá. Quanto é que vocês me dão para eu entregar Jesus para vocês? Judas que tomou a iniciativa. Que loucura, irmão. Aquele que passou 3 anos e meio com Jesus. Ele que tomou a iniciativa. Por quê? Porque Jesus não era suficiente para ele. Ele precisava de mais. Ele precisava de dinheiro para ser feliz. A gente vê isso na vida de Ananias e Safira. Jesus não era suficiente para eles, então eles precisaram guardar um dinheiro de maneira ilícita. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Se Jesus não for suficiente para nós, nós viveremos vidas miseráveis. Porque nós vamos estar no meio do caminho, nem como crente, nem como ímpio, mas servindo de vergonha para os crentes e de chacota para os ímpios. Era isso que estava acontecendo com esse povo. Por isso que Deus estava tão triste com eles. Olha o que diz o versículo 15. Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz. E esses leões aqui, irmãos, fazem referência direta aos assírios. Já falei aqui essa semana, quando nós estávamos estudando o livro de Naum, que foi justamente o juízo de Deus contra esse povo assírio, que a capital era Nínive, que a principal símbolo desse império assírio era um leão. Eles eram conhecidos como leões pela fúria deles, como eles eram pessoas violentas. E de fato os leões estavam rugindo contra ele. Os assírios já haviam destruído todo o reino de Israel, estavam sempre sendo oprimindo de alguma forma o reino de Judá, ameaçando de alguma forma o reino de Judá. Mesmo após, na época de Ezequias, nós vimos como Deus enviou um anjo, e de forma poderosa, um único anjo matou 180.000 soldados assírios. Mas o império assírio ser poderoso ali ao lado da pequena Judá era sempre um perigo. E a gente vai ver aqui, irmãos, que da terra dele fizeram uma desolação, as suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Foi isso que aconteceu, irmãos, com o povo de Deus. Eles foram destruídos, suas plantações foram queimadas, seus filhos foram mortos, suas mulheres foram violentadas. Isso que acontece, irmãos, quando o povo domina o povo. Precisamos entender que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Na nossa força, nós não conseguiremos vencer as adversidades que se interpõem no nosso caminho. Por mais esperto que você se considere, por mais forte que você se considere, por mais experiente que você se considere, você é uma presa fácil para qualquer cilada que o diabo faça. O diabo está aqui, irmãos, há milhares de anos. Ele conhece a personalidade humana. Ele conhece a você, a mim. Os demônios têm nos acompanhado desde o nosso nascimento. A função deles é nos conhecer para nos fazer tropeçar. Por isso que a Bíblia diz, eles vivem ao derredor. Esse vive ao derredor que está lá em Pedro, quer dizer que eles estão em constante observação em relação à nossa vida. Eles estão vendo os nossos passos. Eles estão vendo o nosso modo de viver. Eles estão analisando aquilo que nos dá alegria, aquilo que nos dá tristeza, justamente para usar tudo isso contra nós. O nosso único refúgio seguro é o Senhor. Se o Senhor não nos proteger, nós seremos presas fáceis na mão do inimigo. Nós estamos vendo isso aqui, irmãos. Quando o Senhor retira a sua proteção do seu povo, o seu povo é facilmente dominado por qualquer outro povo, por mais fraco que ele seja. Quando Deus tira a proteção do seu povo, nós vimos isso, por exemplo,
Quando o povo de Deus, que tinha um grande exército, eles têm a maior das suas vitórias, que é justamente a destruição da cidade de Jericó, que era uma cidade extremamente forte. Mas eles agora vão lutar contra uma cidadezinha pequenininha, chamada Ai. E era tão pequenininha que Josué, que era um general de batalha, ele disse assim: eu não vou mandar todos os soldados, eu não vou cansar os soldados. E ele separou uma quantidade de soldados que ele achava que dava para dominar aquela cidade tranquilamente. E para surpresa dele, o povo de Deus foi destruído vergonhosamente, derrotado. Então Josué vai questionar a Deus: Deus, o que está acontecendo? Esse povo tão pequeno e a gente tomou a maior surra, o que foi que aconteceu? Não, vocês perderam porque eu determinei que vocês perdessem. Vocês estão sob anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado por Deus. Mas como assim, Deus? Foi o que aconteceu? Eu disse para vocês que ninguém podia pegar nada lá de Jericó. E dentro de vocês tem um camarada que pegou. Enquanto vocês não resolverem os problemas internos, vocês não terão nenhuma vitória externa. Então, para tudo, para a guerra, para tudo. Vem cá, vamos ver quem foi. Começa a oração, até que chega em Acã. E então eles precisam fazer aquilo que Deus determinou. O que foi que Deus determinou? Pega Acã, pega toda a sua família, todos os seus animais, tudo que ele possui, apedreja todo mundo até a morte e depois queima todo mundo. Isso é o tratamento de Deus em relação ao pecado. Você acha que isso é muito duro? É porque você nunca ouviu falar do inferno. Se você estudar um pouquinho a doutrina do inferno, você vai entender que o que aconteceu com Acã foi tranquilo. Perceba, irmãos, que há uma punição severa para aqueles que se opõem contra o Deus da graça. Todo aquele que resiste à misericórdia de Deus sofrerá o juízo. Sabe, é importante que nós entendamos. O Senhor é longânimo, mas o Senhor tem uma paciência que se esgota. Longanimidade não significa nunca ter a sua paciência esgotada, mas o Senhor tem uma paciência que tem limite. A gente não sabe qual é o limite, mas tem. A gente vai ver, por exemplo, como foi com Saul. Em um determinado momento, o Senhor diz para Samuel: Samuel, pare de orar por Saul, eu já rejeitei ele, acabou, não tem mais conversa, eu não quero mais você ouvir falando de Saul, eu já rejeitei ele. Mas Deus, não tem mais Deus. Percebe, irmãos, que Deus é assim. Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. É como eu disse para vocês, a gente lê a Bíblia e a gente fica assim: meu Deus, como é isso? A gente vai ver um rei chamado Amazias. Amazias fez aquilo que era agradável ao Senhor, mas ele não fez de todo o coração. E aí o Senhor rejeitou ele. Aí a gente vê um camarada como Manassés, que faz tudo que desagrada a Deus. O que é que Deus faz? Disciplina e salva. É Deus. Ele faz o que quer, com o que Ele quer, porque Ele é Deus. E nós estamos aqui essa noite, recebendo essa mensagem de salvação, porque Ele quis. Nós não somos bons. Nós não merecíamos ser acordados e despertados. Nós merecíamos estar como os ímpios, dormindo nos braços de Satanás e andando a passos largos para a maldição do inferno. Mas aprove o Senhor nos acordar a tempo e nos mostrar um caminho de volta para Ele, em segurança, por intermédio de Cristo Jesus. Graças a Deus pela sua graça. Então é isso que nós vemos aqui, irmãos. Versículo 15, mais uma vez, o Senhor mostra como as cidades estavam completamente destruídas lá de Israel, e isso aconteceu justamente por causa da desobediência do povo. Versículo 16: até os filhos de Mênfis e Táfnis te pastaram do alto da cabeça. E essa referência aqui, irmãos, agora é o Egito. As nações que brigavam entre si pelo poder daquela região ali, que Israel era um pequeno pedaço, era justamente o Egito e os assírios. Eles ficavam brigando para ver quem era mais poderoso. A gente vai ver, por exemplo, que o próprio rei Josias, ele foi morto em uma batalha contra um rei egípcio chamado Neco. Então, essas nações vizinhas que eram pagãs, elas eram constantemente
levantadas pelo próprio Deus como instrumento de punição para o seu povo. Sabe, a gente vai ver como no livro de Abacuque fica extremamente confuso com esse modo de Deus agir. Abacuque, ele olha para a realidade espiritual do povo e diz: Senhor, o teu povo não está fazendo as coisas corretas. Aí Deus olha para Abacuque e diz: fica tranquilo, Abacuque, estou levantando um povo ímpio para destruir vocês. Não, Senhor, aí não. Porque você vai pegar um pessoal ímpio para destruir a gente é melhor do que eles. É isso que a gente não entende. Quando nós desobedecemos a Deus, nós nos tornamos pior do que o ímpio. Porque o nosso pecado desagrada mais a Deus do que o pecado do ímpio. Olha o que diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz: aquele que abandona os seus, nega a fé. E é o quê? Pior do que o ímpio. O cristão que não vive como cristão é pior do que o não cristão. É por isso que o apóstolo Pedro vai dizer na sua carta: antes não tivessem conhecido a Deus. Era melhor que nunca tivessem conhecido do que conhecer e desobedecer. Que coisa! Às vezes a gente pensa: não, a gente acha o contrário. Ah não, já que pelo menos eu vou para a igreja, já que pelo menos eu sou batizado, já que eu dou um dinheirinho aqui, pelo menos Deus deve estar se agradando comigo. Não, é o contrário. Se você de alguma forma externaliza uma adoração a Deus e desobedece a Ele, você está no patamar pior do que o ímpio. Isso que assusta os cristãos verdadeiros. Por isso que os cristãos verdadeiros fogem de igrejas que pregam a verdade e vão para uma falsa igreja, porque a falsa igreja vai dizer isso. A falsa igreja vai dizer: ah, você é adúltero, você é fornicador, você é um ladrão, você é um roubador, mas se você está dando dízimo, Deus está te abençoando, varão. Você pode fazer o que você quiser de errado, mas se você está vindo para a igreja, se você de alguma forma tem contribuído, principalmente financeiramente, fica tranquilo que Deus vai abençoar os seus negócios. Como assim Deus vai abençoar a vida de um cristão que vive como um ímpio? Mas é isso que se prega hoje em dia. A Bíblia ensina uma direção contrária. Ela diz que se nós carregamos o nome de Cristo, devemos glorificar e não envergonhar Ele com esse nome, mas glorificar a Ele com esse nome, vivendo como cristãos. Por isso Ele nos mostra: até o Egito estava dominando o povo de Deus. Versículo 17: acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Olha que coisa, irmãos. O Senhor agora, Ele dá o diagnóstico. Ele está falando para as pessoas em relação ao sintoma. É como um médico, né? Você vai no médico, o médico diz: como é o negócio? Deixa eu ver aqui. Quando você chega na emergência, a enfermeira que faz o que se chama de triagem, ela vai lá: vem cá, meu filho, sou enfermeiro. Ela vai pegar um negócio assim, vai botar aqui embaixo do seu braço, né? Vai pegar um negócio, vai botar aqui no seu dedo. Depois vai pegar um negócio, vai botar aqui no outro braço para medir a pressão. Ela vai olhar sua pressão, se tiver tudo bem. Depois vai olhar sua temperatura para ver se está com febre. Depois vai ver, tem um negocinho que bota aqui no dedo, que eu não sei o que é para ver aqui. Eu acho que é para ver a respiração, né? É batimento que bota aqui? É, pronto, pode sentar, você está bem, viu? Graças a Deus. Então ela vai lá fazer a triagem com você. Se você estiver com febre, seu batimento cardíaco estiver acelerado demais ou estiver baixo demais, ela bota um negócio vermelho que é para poder você passar na frente de todo mundo. Então ele está fazendo a triagem, ele está vendo quais são os sintomas externos da sua enfermidade. Mas é o médico que vai lá fazer o exame de sangue, que vai lá fazer alguns exames que ele achar necessário, e depois vai dizer: ó, você está com isso aqui, viu? E o remédio é esse. É assim que Deus está fazendo com a gente. Está dizendo: você percebeu os sintomas? Quais são os sintomas? Os sintomas é que vocês estão sendo destruídos. É que tudo que vocês fazem tem dado errado. É que vocês não estão vivendo debaixo da alegria do Espírito, mas debaixo de uma tristeza em virtude do pecado. Se o cristão de fato foi regenerado, irmãos, o pecado agora vai ser a principal fonte de tristeza dele. Enquanto que para o ímpio o pecado é a principal fonte de alegria, e por isso os ímpios se dedicam tanto a uma vida de pecado, para o cristão, o que mais vai alegrar ele é uma vida de santidade. Enquanto a gente não começar a compreender isso, a gente vai viver de forma infeliz. Então, irmãos, o cristão que perde tudo por amor a Cristo, ele não fica triste, ele fica alegre.
Por quê? Ele está vivendo por amor a Cristo. Ele é cristão agora. Ele foi feito uma nova criatura. É como, por exemplo, irmãos, digamos que você agora tem um peixe. E se esse peixe é transformado em uma ovelhinha, ele pode viver de novo debaixo d'água? Se a ovelha ficar muito tempo debaixo d'água, o que é que ela vai acontecer? Ela vai morrer afogada. E digamos que você é uma ovelha e agora você se tornou um peixe. Se você ficar muito tempo fora d'água, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. A mesma coisa o cristão. Você foi feito uma nova criatura. Se você continuar vivendo a vida que você vivia antigamente, você vai se sentir mal. Você vai se sentir enfermo. Você vai se sentir debilitado. Você vai se sentir entristecido. Você vai se sentir deprimido. Porque você não está seguindo o caminho. É isso que Deus agora diagnostica o povo. Olha o que ele diz, mais uma vez eu vou repetir o texto. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor? Será que isso tudo que está acontecendo na sua vida não é porque você abandonou o primeiro amor? Sabe, irmão, será que a gente não abandonou o primeiro amor? A igreja de Éfeso, ela abandonou o primeiro amor. E o conselho do Espírito àquela igreja foi: arrepende-te. Não foi, vamos se avivar aqui, bota um louvorzão aí para a gente pular, que é para a gente voltar ao primeiro amor. Não, meu filho, arrepende-te. Põe a cara no pó. Arrepende-te. Em segundo lugar, lembra aonde você caiu. Lembra o que foi que fez com que você abandonasse o primeiro amor. Deixa eu dizer uma coisa. A gente só deixa de amar uma pessoa quando a gente começa a amar outra. Então, o que significa abandonar o primeiro amor? Significa que o nosso tesouro deixou de ser Cristo e passou a ser outra coisa, outra pessoa. É isso que é abandonar o primeiro amor. Então, o ser humano é um ser que vive debaixo de desejo de amor. Isso não é pecado. O pecado é quando a gente deseja aquilo que não é desejo de Deus. Mas se os nossos desejos forem o desejo de Deus, isso é santidade. Então, a Bíblia nos ensina isso. Será que a gente não abandonou o primeiro amor? Será que a gente não está amando a nossa própria vida? Sabe o que a Bíblia diz? Que todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Irmãos, e vamos ser sinceros, todos os dias a gente tenta salvar a nossa vida. A prova disso é que quando a gente fica doente, primeiro a gente ora ou a gente vai no médico? A gente vai no médico. Quando a gente tem dor de cabeça, será que primeiro a gente ora ou procura um Tilenol, uma aspirina? Né? O pessoal daqui mesmo, tem um pessoal aqui na igreja que se disser que tem Dorflex, é a mesma coisa que dizer que tem pastilha. Ah, me dá 2 aí. Tem gente que só funciona assim. Né? Com o Dorflex aqui no CAC, meu filho, é uma caixa por dia se deixar. Aparece amendoim. Né? Ah, tem Dorflex? Me dá 2 aí. É isso. Então, não, é porque eu estou com dor. É espiritual, sei lá, me dá Dorflex aí. Então, a ideia é essa, irmão. A gente busca Deus normalmente em última análise. Deus normalmente é o último que a gente busca. A gente procura todas as saídas. Se nenhuma der certo, aí a gente vem para Deus. Ô Pai, olha, sem vergonha. Você buscou você já foi no Egito, já foi na Síria, já foi na Babilônia, você já foi em Roma, você já procurou, até em Aracaju procurou, já foi em todos os falsos deuses, você já foi na Universal, na Mundial, na Internacional, na não sei o que do poder, aquela do Duque, qual é o nome? Plenitude. Você já foi para Benihim. Meu irmão, aí você diz assim: não, agora eu vou tentar a teologia reformada. Imagina. As pessoas, elas estão fora de si, e o Senhor está mostrando isso. Acaso tudo isso não aconteceu com vocês porque vocês deixaram o Senhor? Pois Ele diz: quando te guiava pelo caminho, olha o que diz, o Senhor nos guiava pelo caminho. Foi o que aconteceu com a gente. Paulo faz esse alerta aos Gálatas. Paulo havia chegado naquela região ali que ficava na Grécia. A Grécia se dividia em 2 regiões, Macedônia e Galácia. E Paulo chega naquela região ali da Galácia, por isso que é carta aos Gálatas.
e ele evangeliza, e as pessoas recebem o evangelho com amor, com dedicação, mas Paulo se ausenta, e rapidamente os falsos mestres entram e fazem com que as pessoas abandonem o verdadeiro evangelho e comecem a seguir um evangelho misturado com o judaísmo. E quando Paulo fica sabendo disso, Paulo fica indignado. Paulo diz: rapaz, outro dia eu estava aí. Foi o que aconteceu? Que vocês tão rapidamente abandonaram o verdadeiro evangelho com o falso evangelho. Foi o que aconteceu com vocês. Então, é importante que a gente entenda, irmãos, que a nossa vida, ela está diretamente ligada ao nosso relacionamento com Deus. Todo o sucesso da nossa vida está diretamente ligado com o nosso relacionamento com Deus. E quando eu falo sucesso, irmão, sucesso para o cristão é ter uma vida parecida com a de Cristo. Sucesso para o cristão não é dinheiro, sucesso para o cristão não é saúde, sucesso para o cristão não é relacionamentos maravilhosos, sucesso para o cristão é ter uma vida parecida com Cristo, o seu Salvador. Então, nós só teremos uma vida de fato que nos conceda alegria quando nós estivermos andando no caminho do Senhor. Há um caminho a ser percorrido. Jesus, inclusive, nos alerta a respeito de um outro caminho. Ele diz que diante de nós se apresentam dois caminhos. Tem um caminho que é largo, tem um caminho que é espaçoso, mas que vai levar à destruição. Tem um caminho que a porta é estreita e que o caminho é apertado, mas é esse que leva à vida eterna. É esse que leva à salvação. O Senhor Jesus nos alerta a respeito desses caminhos. E o Senhor conduz o povo por um caminho apertado, e por isso muitos abandonam o caminho. Está apertado demais. Está difícil demais. É difícil demais viver como crente. Me sujeitar a determinadas coisas que a Bíblia diz que eu tenho que me sujeitar. É difícil demais. Irmão, se você é cristão, vai ser muito mais difícil não obedecer a Deus do que obedecer. Quando nós obedecemos a Deus, por mais difícil que sejam as lutas, Deus sempre envia graça. Deus sempre dá socorro. Deus sempre tem misericórdia. Sabe, é maravilhoso. É maravilhoso entender que mesmo nos ambientes, nos tempos em que a igreja mais foi perseguida, a alegria era uma constante dos cristãos. Alguns cristãos, irmãos, eles eram queimados louvando a Deus. Outros eram crucificados, glorificando o nome de Deus. Estevão foi apedrejado, orando pelos seus assassinos. Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Nós somos chamados a viver uma vida assim. Por quê? Porque vale a pena viver como cristão. Aquele que vive como cristão, irmãos, ele tem sempre a companhia de Cristo. Imagine, Jesus Cristo se torna o seu companheiro de jornada. Você acorda e dorme com Ele. Você vai ao trabalho com Ele. Você volta para casa com Ele. Ele está sempre ao seu lado. É isso que é ter uma vida de cristão. É viver em uma companhia inseparável de Cristo. E como uma vida de uma pessoa que está constantemente ao lado do Criador. Aquele pelo qual todas as coisas foram feitas. Como uma pessoa pode dizer que tem uma vida ruim? Davi disse que aquela pessoa que é pastoreada pelo Senhor, a bondade e a misericórdia seguem a Ele. É o que está escrito no Salmo 23. Sabe, o cristão, ele não vive em busca da felicidade. É a felicidade que busca ele. O cristão, às vezes, ele diz assim: não, eu quero ficar jururu. Hoje eu estou a fim de ficar jururu. E aí o que é que Deus faz? Faz com que José ligue para você. Aí ele acaba com o seu projeto de ficar jururu. Porque na mesma hora você dá uma risada. Né? A felicidade acompanha o cristão, irmãos. A felicidade, ela está constantemente batendo na sua porta e na minha, dizendo: eu estou aqui porque Deus mandou, viu? E não vou embora. Feliz é a nação dos judeus de Israel, Senhor. Olha que coisa. Isso é ser feliz, irmãos. Feliz é uma consequência da santidade. Todo aquele que se santifica para Deus tem a felicidade como sua companheira diária, independentemente dos sofrimentos transitórios. Paulo estava numa prisão. E ele escreve aos filipenses que estavam livres. E ele diz: fiquem felizes, porque eu estou feliz. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se eu estiver livre, eu estou contente. Se eu estiver preso, eu fico contente também. Se eu estiver com dinheiro, eu fico contente.
Porque eu chamo logo o José aqui, o pastor Arthur, para comer uma pizza, né? O meu Chiquinho a gente chama para comer uma salada, né? Então, tomar um whey protein. Então, mas se eu tiver sem dinheiro, eu fico alegre também, porque eu venho aqui pro CAC e como feijão, arroz e soja meio-dia, fico alegre, entendeu? Amanhã, olha aí, ainda vem na quinta-feira, mas na quinta-feira é um dia abençoado, porque é o dia que o pastor Ricardo vem aqui para a igreja, então é o dia todo de bênção. Então tem frango no almoço e tem de noite pão com mortadela. Rapaz, pô, é refrigerante ainda, viu? Rapaz. Quinta-feira é o dia mesmo que a graça é derramada de maneira abundante aqui. É o dia do refrigério. Então, aqui a Bíblia nos ensina como é maravilhoso andar no caminho do Senhor. O Senhor está mostrando para esse povo: volta para o caminho que você encontra a felicidade. Volta para o caminho que você encontra alegria. Volta para o caminho que você encontra um propósito para a sua vida. Volta para o caminho. É isso que o Senhor está alertando para esse povo. Versículo 18: agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates? É isso que Deus está dizendo. Você vai ter lucro como? Não vá buscar nada no Egito, não vá buscar nada na Síria, vá buscar no céu. O cristão, irmãos, imagine, você tem um Criador à sua disposição para te ouvir a hora que você quiser. O livro de Hebreus diz que nós temos livre acesso ao trono da graça. O trono da graça é a sala do poder. É onde Deus está sentado e governando todo o universo. E Ele diz, Ele para tudo para ouvir você. Todo o universo. Tem lá milhões de anjos. Senhor, tem uma galáxia ali, tem uma estrela para ali, tem uma... Peraí, pastor Arthur está aqui, fique quieto, viu, anjo? Quero ouvir o pastor Arthur. Os filhos de Deus, eles sempre têm prioridade para Deus. Mas será que Deus tem prioridade na nossa vida? Será que Deus é a nossa prioridade? Nós somos prioridade para Deus. Mas será que Deus é a nossa prioridade? É isso que Deus está falando aqui com eles. Sabe, eles haviam se esquecido disso, do privilégio que eles haviam recebido. Paulo vai dizer os privilégios que os judeus receberam. O Messias veio dele. O próprio Jesus vai dizer em João 4, para aquela mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Era ele que estava lá, ou aquele que é Deus salva, aquele que é Emmanuel, Deus conosco. Ele estava lá, ele veio dos judeus. Os judeus receberam a lei, os judeus receberam o tabernáculo, eles receberam os utensílios sagrados. Mas quando aquele que era o mais importante de tudo, que todas as coisas eram para ele, chegou, os judeus rejeitaram. Olha que coisa louca. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Conhece a gente na igreja. Às vezes, fazer determinadas coisas se torna mais importante do que buscar a Deus. Irmãos, pregar um sermão não é mais importante do que buscar a Deus. Evangelizar não é mais importante do que buscar a Deus. Se eu não estiver em Cristo, eu não vou conseguir fazer bem a ninguém. Se eu não estiver em um bom relacionamento com Deus, eu não vou conseguir aproximar ninguém de Deus. Eu preciso primeiro estar reconciliado com Deus, para então convidar as pessoas para isso. É importante que a gente entenda que Deus, Ele não está procurando escravos. Deus está em busca de filhos que Ele possa mais se relacionar. Deus não precisa de mim, de você para nada. Ele nos usa por graça, por misericórdia. Ah não, se eu não arrumar aqui a igreja, não vai ter culto. Ah, se o pastor não vier hoje, não vai ter culto. Talvez tenha e seja melhor ainda. Deus não precisa da gente para nada. É a gente que precisa dele para tudo. A Bíblia sempre nos mostra essa verdade. Por isso que eu fico triste. Às vezes a gente vai vendo pessoas que acham que porque pregam, porque fazem isso, fazem aquilo, eles estão agradando a Deus por conta disso. Nós vimos hoje que Deus é imutável. Sabe, não existe nada que eu possa fazer que faça Deus me amar mais. Nem nada que eu faça vai fazer Deus me amar menos. O amor de Deus não é igual ao nosso amor. Quando Deus decide amar alguém, Ele ama.
incondicionalmente. Olha que coisa, sabe? A gente tem que se livrar desse jugo da religião. A gente tem que entrar num relacionamento real e verdadeiro com Cristo. É isso que Ele tem à nossa disposição. Algo muito melhor que religião. Um livre caminho ao trono. Então o povo de Deus estava perdendo isso. O povo de Deus estava querendo viver como o paganismo. Eles estavam querendo adorar os deuses dessas nações, acreditando que esses deuses eram mais poderosos. Ah não, já que o nosso Deus não está nos dando vitória, então vamos ver se a gente adorando o Deus do Egito, a gente adorando o Deus da Síria, a gente consegue alguma coisa. Tem cristãos que fazem isso. Já que eu não estou conseguindo nada na igreja do verdadeiro evangelho, deixa eu ver se eu consigo alguma coisa na igreja do evangelho. É para essas pessoas que Deus envia o espírito do erro. Elas vão para as falsas igrejas e elas encontram o que elas querem. Mas Deus envia uma enfermidade mortal para a alma delas. Deu-lhes o que pediu, mas enviou uma enfermidade mortal a elas. É o que diz a palavra de Deus. Versículo 19, eu já estou concluindo, irmãos. A tua malícia te castigará. Olha o que diz. É o mesmo princípio que encontramos em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não se engane. Tudo aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Que coisa louca, irmãos. São essas pessoas que plantam constantemente na carne e querem colher do Espírito. A pessoa nunca faz nada para agradar a Deus. Ela diz, eu vou para a igreja e eu não sinto nada. É claro, você está morto espiritualmente, vai sentir o quê? Sabe? Então a pessoa diz assim, eu estou lendo, mas eu não entendo nada. Sim, você vai entender para quê se você não obedece? Por que Deus vai te dar sabedoria a respeito da interpretação de um texto se você não vai obedecer? Sabe, essa questão, irmãos, não adianta plantar maldade, porque você vai colher isso. Se você plantar desobediência, você vai colher disciplina se você for filho de Deus, você vai colher juízo se você não for filho de Deus. Então ele está mostrando aqui, a tua malícia, essa mesma que te castiga. Jeremias vai escrever um outro livro, chamado Lamentações, um livrozinho menor, e ele diz, olha o povo de Deus, vocês que são o povo de Deus, de que vocês se queixam, a não ser seus próprios pecados? A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. É isso que acontece com a gente. Nós recebemos as consequências dos nossos erros. Nós temos plantado, irmãos, de uma maneira errada. É por isso que o Senhor, em amor, nos corrige. Porque o Senhor tem nos corrigido, porque a gente não está fazendo o que é certo. Quem de nós aqui essa semana amou a Deus de todo o coração, alma, força, entendimento e ao próximo como a você mesmo? Quem de nós colocou o próximo como prioridade na sua vida? Quem de nós orou como deveria, leu a Bíblia como deveria, veio à igreja como deveria, teve comunhão com os irmãos como deveria? Quem de nós tem se ocupado com o reino de Deus mais do que com o reino da terra? Quem de nós? E a gente acha que Deus vai se alegrar com a nossa vida? O Senhor Jesus, mais uma vez, ele diz, meus filhos, de que adianta conquistar o mundo inteiro se naquele dia você perder a sua alma? O que vai adiantar? O que vai adiantar você ser governador, presidente, melhor jogador, bola de ouro da FIFA? O que vai adiantar? O cantor que mais vendeu disco e CD do mundo, vai adiantar o quê? Aquele grande dia, o que vai adiantar? Nada. O que Deus quer de nós? Qual é a obra de Deus? João 6. A obra de Deus é que creais naquele que Ele enviou. É simples. Salvação é pela fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas uma fé genuína é uma fé transformadora. É uma fé que nos torna semelhantes a 3 jovenzinhos que estavam lá na Babilônia. Irmãos, eu quero conhecer esses 3. Vocês conhecem ele como Sadraque, Mesaque e Abidnego.
Aí a gente vai querer conhecer lá no céu. Vem cá, meu filho, como foi aquele negócio lá? A fornalha estava quente, não estava? Foi como? Rapaz, vocês ficaram cansados, vocês não ficaram com medo não, velho, né? Aí a gente fica curioso, né? Porque como foi aquele negócio? Eles ficaram de frente do homem mais poderoso do mundo, que é Nabucodonosor. Todo mundo se ajoelhou, meu irmão. Os judeus estavam lá, se ajoelhou, os judeus tudo. Só esses 3 judeizinhos, cara. Ousadia, vai ser o pastor Arthur, né? Quando está lá pregando. E aí Nabucodonosor fica indignado. Parecendo que o seu leão quando não era crente. Agora que é crente é leão do amor. Meu discípulo do amor. Ele e o apóstolo João, o mesmo espírito. Então a gente vai ver que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles olham lá para Nabucodonosor no seu trono e diz: ei, a gente não tem que te dar explicação nenhuma. Rapaz, que ousadia. Mas vou dizer uma coisa para você: nosso Deus pode nos livrar. Ele não fez igual os pentecostais de hoje, não. Ah, você vai ver, o meu Deus vai te destruir, o meu Deus vai te fazer te acontecer. Os pentecostais de hoje é uma figura, né? Olha, não mexa comigo não, que Deus faz e acontece. Não, meu filho, Nabucodonosor não faz isso não, né? Perdão, Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram isso não. Esse era o meu Deus, nosso Deus, Ele pode nos livrar. Mas vou dizer uma coisa para o senhor, viu, rei? Se Ele não nos livrar, a gente não se ajoelha mesmo assim. Olha que coisa. O que eles estavam dizendo? A mesma coisa que Paulo nos ensinou. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se eu estiver aqui fora da fornalha, glória a Deus. Se eu estiver dentro da fornalha, glória a Deus também. Ah, irmão, quando você vive assim, Deus vem ficar com você, que Deus fica alegre. E aí eles são lançados na fornalha e de repente aparece um quarto homem. Eita! Chega, a gente fica com vontade de virar, né? Pentecostal. Porque o negócio é bom. Quarto homem da fornalha. E eles estão dançando lá dentro. Estão dançando lá dentro. E Nabucodonosor fica indignado. Ele fica se sentindo humilhado. E ele fica assustado, porque ele diz: esse quarto homem não é normal. Ele parece um filho dos deuses. Por que ele fala isso? Porque ele é ímpio. Ele não conhece nada da fé cristã. Então ele diz: parece um filho dos deuses. Olha que coisa, irmão. E diz que quando eles saíram da fornalha, vocês se lembraram que os soldados que lançaram ele dentro morreram queimados. Mas quando eles saíram da fornalha, diz que a roupa dele não tinha nem cheiro de fumaça, nem de fogo. Quem é esse que a terra, o mar, o ar, a nuvem, tudo obedece? É o nosso Senhor. Você vai dizer que você não vale a pena ser crente, irmão? Então, é esse o Espírito que tem que estar habitando na gente. Nada nesse mundo pode nos ameaçar, porque Deus é por nós. Ainda as portas do inferno, que são o que esse mundo tem de mais poderoso, não prevalecerão contra a minha igreja, ó. Portas do inferno. Chiquinho chega lá com crachá. Crente, você semeia pro lado do rio. Não, porta do inferno. Aí tem que se abrir. E ele está lá produzindo os vídeos. Esses vídeos estão trazendo pessoas para o céu. Pelo menos a gente acredita, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Olha que coisa. Aí Jesus, como se não bastasse, ele diz: eu vou dizer uma coisa para vocês, mas vocês não fiquem se achando. Aqueles que me obedecerem, aqueles que me seguirem, farão obras ainda maiores do que a que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Por isso que José vai pregar para milhões de pessoas. Porque Jesus fez essa promessa para alguns, né? Eu fui chamado para pregar para 50, 40, se tiver 100, chama o pastor Ricardo. Né? Eu faço assim, até 99 eu estou pregando, só 2 dígitos. Agora, acima de 3 dígitos é o pastor José, né? E acima de 4 dígitos é o bispo Arthur Santana. Então tem assim, tem uma hierarquia que precisa obedecer, brincadeira, viu, gente? Então, mas a ideia é essa, irmãos, vale a pena ser cristão, vale a pena voltar para casa. Por que a gente ainda está esperando a comida dos porcos? Por que a gente ainda está nessa nação estrangeira que não tem nada a nos oferecer? Volta para perto de Deus, crente. Volta para ter uma vida de oração.
volta a se dedicar à igreja, volta a se dedicar à leitura da palavra, volta a se dedicar ao evangelismo, à comunhão com os santos, volta, porque só assim você vai ser feliz. É isso que o profeta Jeremias está alertando. Não adianta uma religião de aparência. Deus está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então ele mostra aqui, versículo 19, a parte final, diz: sabe, pois, e vê que o mal e quão amargo é deixares o Senhor. Olha o que ele diz: vê como é mal, como é amargo deixar o Senhor. É isso que aquele filho sentiu quando ele percebeu a bobagem que ele fez sair da casa do pai, lá em Lucas 15. Ele disse: meu Deus, como eu abandonei meu pai para viver aqui diante desse povo que só me queria quando eu tinha dinheiro. Agora que eu não tenho nada para oferecer, ninguém me dá nem um bom dia. É assim que o mundo é, irmão. O mundo só vai te ligar se você tiver alguma coisa para oferecer para ele. Se você não tiver algo para oferecer, irmãos, o mundo nem te conhece. Os verdadeiros relacionamentos só surgem na fé. É na fé que tem o verdadeiro amor. A gente vai ver pai entregando o filho para ser morto, filho entregando o pai para ser morto. A gente já tem visto isso em países onde o evangelho é perseguido, porque o verdadeiro amor é o amor de Deus. Quem não tem Cristo não consegue amar genuinamente. O amor humano é limitado, é temporal, é imperfeito. A única forma de nós termos esse amor incondicional é nós estarmos constantemente em Cristo. Por isso ele diz, mais uma vez, o alerta aqui no versículo 19: veja como é mal, como é amargo deixar o Senhor. É isso que Paulo escreve aos Coríntios. O que está acontecendo com vocês? Eu quero falar com vocês como espirituais, mas não está. São carnais. O que está acontecendo com vocês? Vocês não estão percebendo? Ele está escrevendo em 1 Coríntios 11 que tem pessoas na igreja que estão doentes. Algumas pessoas da igreja morreram porque vocês não entenderam o significado de corpo de Cristo. Paulo vai dizer no capítulo 15 dessa carta: eu quero lembrar-vos a vocês o evangelho que eu vos anunciei, evangelho que salva, se vocês se mantiverem fiéis a ele. Aí Paulo escreve uma segunda carta dessa mesma igreja, a igreja de Coríntios, e diz: irmãos, examinai-vos para ver se vocês estão na fé, se é que vocês não estão reprovados. Olha que coisa, irmãos. Perceba como é perigoso o engano do nosso coração. Nosso coração produz sensações, e na maioria das vezes essas sensações nos enganam. Sabe, nós não temos que acreditar que o culto foi bom porque de alguma forma a gente sentiu algo. Não. Nós não temos que buscar ouvir a voz de Deus de forma milagrosa. Deus pode falar com a gente através de um sonho, de uma visão? Pode. Mas Ele já nos deu a sua palavra. Leia a Bíblia. Se familiarize com aquilo que Deus tem para você. Mas muitos estão aí buscando ouvir a palavra de Deus da boca de falsos profetas, e ele tem a verdadeira profecia de Deus à disposição, que é a palavra. A palavra de Deus, que é o referencial, que nos faz discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha que coisa, irmãos. E ele diz: percebam, esse é o verdadeiro sentimento da conversão. É isso que todo cristão sente antes de se voltar a um relacionamento correto com Deus. Ele percebe como é amargo viver longe de Deus. Se a gente não percebeu isso ainda, a gente não se converteu. Amargo não é o mundo. Amargo é um mundo sem Deus. Sabe? E finalmente ele diz aqui: o Senhor, o teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. E todo aquele que de fato anda com Deus, ele tem reverência a Deus. E o temor aqui, irmãos, não está ligado a medo, mas está ligado a respeito, a prioridade, reverência. A ideia de temor, principalmente aqui no Antigo Testamento, é uma ideia de reverência. Por que eu me preocupo em me relacionar corretamente com meus irmãos na igreja? Porque eu sei que Deus está vendo.
Por que eu me preocupo em dar um bom testemunho fora da igreja? Porque eu sei que Deus está vendo. Por que eu me preocupo em dar o meu melhor quando eu estou trazendo uma oferta ao Senhor? Porque eu sei que Deus está vendo. Eu sei que Ele está vendo tudo. Eu tenho temor a Ele, eu tenho reverência. O cristão genuíno, ele vive sempre debaixo dessa certeza que tudo que ele faz e o que ele não faz, ele está na presença de Deus. O cristão genuíno, irmãos, ele entende a onipresença de Deus. Sabe, Deus está sempre nos vendo. Quando nós estamos fazendo qualquer coisa, Deus está nos vendo. E a gente tem que ter essa ideia. Por isso ele diz, você deve ter temor a mim. Vocês que não têm temor a mim, percebam como é amargo não ter temor a Deus. E quem está dizendo isso é o Senhor dos Exércitos. Todas as vezes que o Senhor se apresenta dessa forma, Ele está querendo demonstrar uma coisa, que quem tem o poder é Ele. A gente vai ver, por exemplo, que nos 3 últimos livros do Antigo Testamento, que são justamente Ageu, Malaquias e Zacarias, são os 3 livros proféticos escritos depois do cativeiro babilônico. E vocês sabem que depois do cativeiro babilônico, o povo de Deus, ele passou por uma sucessão de impérios que dominava eles. Então, primeiro eles foram dominados pelos babilônicos, depois pelos medo-persas, depois pelos gregos e finalmente foram dominados pelos romanos. E isso se sucedeu. E muitas vezes surgia na cabeça desse povo que o Deus dele não tinha poder. Que quem tinha poder era o Deus dessas nações que dominavam a eles. E é por isso que Deus, quando Ele se apresenta a esse povo, só esses 3 livros da Bíblia, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles têm mais vezes a expressão Senhor dos Exércitos do que todos os outros livros do Antigo Testamento juntos. Porque toda vez que Deus quer se apresentar ao seu povo como o Senhor dos Exércitos, Ele está querendo dar um recado. Eu quero que vocês entendam que quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui não é o Egito. Quem manda aqui não é a Síria. Quem manda aqui não é a Babilônia. Quem manda aqui não é a Grécia. Quem manda aqui não são os Seleustas. Quem manda aqui não são os romanos. Quem manda nesse mundo sou eu. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Toda vez que Ele se apresenta dessas formas, irmão, Ele quer que você entenda que é a Ele que você tem que buscar no seu dia de angústia. É nele que você tem que confiar. Em mais ninguém. Em nada. Não confie muito menos no seu braço forte, porque ele não é forte coisa nenhuma. Nós somos fracos. E percebemos o quão somos fracos quando nós tentamos obedecer a Deus. Quando nós tentamos resistir a uma tentação. Perceba, irmãos, que tentação, a gente não ora contra ela, a gente corre. Então, se alguém te botar uma mala de dinheiro na frente, o que é que você faz? Eu pego e corro, pastor. Não, meu filho, você deixa lá e corre. Né? Então, se tem alguma tentação, você vai orar, você não vai ungir a tentação, você vai o quê? Correr. Se alguma pessoa te chama para fazer algo errado, o que é que você faz? Você desliga o telefone, você bloqueia no zap. Sabe, você corta contato. Por isso que a Bíblia vai dizer, se o teu olho te faz pecar, unge ele. Faz uma campanha de poder nele. Faz uma oração espiritual nele. Não, meu filho, arranca. Amém. Vai ficar como? Igual a Thor, caolho. Então, essa ideia, você tem que fugir da tentação. A tentação que os deuses estranhos sempre estão nos tentando, é sempre isso. Irmão, Satanás do mundo, ele quer sempre nos mostrar aqui, ele quer sempre nos convencer que o nosso Deus não é bom com a gente, e que ele tem um projeto melhor para as nossas vidas. O Senhor Jesus, irmãos, o primeiro passo que o Senhor Jesus deu, quando ele era uma criancinha, normalmente a gente aprende a andar quando vai fazer 1 ano, né? 11 meses, assim, né? Que ele dá os primeiros passos, né? Lígia Priscila está com quanto? Eita, daqui a pouco está correndo a igreja toda, né? Então,
Quando Jesus deu o seu primeiro passo, ele deu o seu primeiro passo em direção à cruz. Que coisa! Ele nasceu para isso. Pedro, para isso eu vim, para morrer na cruz. Que coisa, irmãos. Mas Satanás quis apresentar a Jesus um outro caminho mais fácil. Ele disse, não precisa você morrer na cruz, precisa sofrer por esse mundo miserável. Se prostre diante de mim, eu te dou tudo que você sonhar, eu te dou. Jesus disse, aparte-se de mim, Satanás, somente a Deus devemos adorar. Mesma coisa que José disse recentemente, quando ofereceram para ele um emprego de $1 milhão nos Estados Unidos. Ele disse que nada, eu não vou perder os cultos na Ibari de domingo de jeito nenhum. Não vou, eu não vou ficar perdendo os estudos de quinta, nem por $1 bilhão, que já é $1 milhão. Amém. Né? A filha de Bill Gates chamou ele para um jantar, e era quarta de noite. Ele disse, quarta de noite é dia de culto, se quiser me encontrar eu estou na igreja. Me respeite. Me respeite. Porque a gente faz assim com a tentação, irmãos. A gente vai para longe dela. A gente corta ela da nossa vida. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ser dominado por ela. Se a gente tentar uma queda de braço com a tentação, a gente vai perder. Se a gente tentar jogar uma partida de dama com a tentação, a gente vai perder. Uma partida de xadrez, a gente vai perder. Uma partida de tênis, a gente vai perder. Se a gente bater um baba com a tentação, a gente vai tomar de goleada. A gente não brinca com a tentação, a gente corre dela. Por isso que eu te dou um conselho para a gente terminar aqui essa noite. Irmãos, esse conselho é para mim em primeiro lugar, que tenho sofrido da mesma forma que vocês esse ataque. Não devemos olhar para o mundo, ainda mais no nosso sofrimento. As nossas enfermidades não se resolvem como as enfermidades dos ímpios. Os nossos problemas não se resolvem como os problemas dos ímpios. A felicidade dos ímpios é infelicidade para nós. A riqueza dos ímpios é miséria para nós. A luz dos ímpios é escuridão para a gente. A sabedoria dos ímpios para nós é uma intensa estupidez. Nós precisamos cada vez mais seguir o conselho que Paulo deu à igreja de Colossos. Quando ele escreve aos Colossenses, ele diz, irmãos, quero te explicar uma coisa. Nós já ressuscitamos com Cristo. Você já morreu. Você agora é um novo você. Quando você morreu, ele ainda está tentando te azucrinar, mas ele já foi derrotado. Se nós já ressuscitamos com Cristo, então busquemos as coisas lá do alto, irmão. Busque as coisas lá do alto. Busque a Deus. Olha, irmãos, eu nunca vi um mártir cristão arrependido. Nunca. Eu nunca vi na Bíblia uma pessoa dizendo assim, estou muito desapontado em obedecer a Deus. Eu estou muito triste com o Deus Todo-Poderoso do céu e da terra. Você já viu alguma pessoa triste com Deus? Nunca vi. Por quê? Porque Deus é perfeito. Porque Deus jamais nos decepciona. Você sabe o que é esperança para o cristão? É quando o amor de Deus é derramado constantemente em nossos corações. Sabe por que, irmãos, a gente tem esperança de ir para o céu? Não é porque a gente vive uma vida de obediência. É porque a gente sabe que Deus nos ama. Como é que a gente sabe que Deus nos ama? A gente olha para isso aqui. Porque para muitas pessoas é um sinal de susto. Meu Deus, aquela igreja tem uma cruz. Essa é a nossa segurança. Toda vez que você olhar para essa cruz, eu não vou nem tocar. A última vez que eu toquei, ela caiu. Mas toda vez que você olhar para essa cruz, você tem que enxergar seu nome aqui. O meu está aqui, ó. Isan Gomes Cunha Neto. O seu deve estar aqui também. Como é o seu, Calmon? José Calmon. Rapaz. Siqueira, né? Rapaz, olha. Tem que ser aqui mais em cima. A Bíblia diz, irmãos, que o escrito de dívida que era contra nós, Jesus colocou na cruz e disse, está pago. Oh, glória!
Sabe, irmão, então quando a gente olha para a cruz, a gente diz, rapaz, que amor é esse? Ele me amou de tal forma que ele morreu por mim com alegria. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que ele ficou feliz com o trabalho das suas mãos. Jesus não foi para a cruz com tristeza, ele foi com alegria, porque ele sabia que aquela cruz ele estava comprando a mim e a você. Estava nos fazendo povo de Deus, filho de Deus. Sabe, irmãos, por isso que loucura que amargo é deixar o Senhor. Volta para casa, crente. Volta ao primeiro amor. Lembra de onde caíste. Lembra daquele dia em que você preferiu fazer algo do mundo do que buscar a Deus. Lembra daquele dia e diz, não vou fazer mais isso. A partir de hoje, a minha prioridade será a Ti, Senhor. Vai ser difícil manter esse voto? Vai. Mas Deus vai te ajudar. Deus sempre nos ajuda quando a gente quer fazer aquilo que agrada a Ele. É isso que Ele disse para os seus discípulos. Eu sei que o caminho de vocês é difícil, mas eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por nessa noite mais uma vez falar conosco, por intermédio da Tua palavra, Senhor. Continua, meu Deus, a nos mostrar qual seja a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Mais uma vez, Senhor, nós usamos esse momento de oração para confessarmos os nossos pecados diante de Ti, Senhor. Nós temos sido negligentes. E eu falo por mim, Senhor. E eu oro para que cada irmão e irmã aqui nessa noite também analise o seu próprio coração com o auxílio do Espírito Santo e pela palavra, e que venhamos a reconhecer as nossas falhas e clamar ao Senhor que na sua misericórdia e na sua graça Ele nos fortaleça e nos faça cada vez mais servos obedientes, que cada vez mais tenhamos o caráter de Cristo de maneira comprovada pelo nosso comportamento, Senhor. Que nós venhamos a crer da maneira correta e viver de maneira correta, Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo. E não se esqueça, vale a pena obedecer a Deus. A gente vai morar no céu.